Se você olhar para os carros da década de 1970 e os carros da década de 1990, existe uma grande diferença em seus projetos. Os carros dos anos 70 e até mesmo final dos anos 80 são quadrados com linhas mais retas, e os dos anos 90 já são curvos com linhas mais suaves e arredondadas. Para alguns modelos de carros, você pode até saber o ano exato em que essa mudança aconteceu. Basta olhar para o comercial do Gol Geração 3, primeiro mostrando a geração 1 e conhecido como Gol Quadrado, e depois o modelo Bolinha, lançado em 1994, e por fim o modelo G3, lançado em 1999. Veja as curvas. O Geração 1 é quadradão e com arestas vivas. O 1994? Suave e redondo, assim como o 1999. O Monza também é um outro exemplo, o modelo fabricado até 1990, conhecido como caixote, e então o modelo que foi lançado em 1991, conhecido como tubarão. Desde então, os carros tornaram-se cada vez mais curvos. Então, como isso aconteceu? Quando os fabricantes começaram a fabricar carros curvos na década de 90, não era um conceito totalmente novo. Na década de 30, neste Chrysler Airflow por exemplo era usado este design elegante para reduzir a resistência do vento. Mas com o passar dos anos 50 e 60, esses designs de carros pararam de vender bem, sendo superados por carros maiores e mais quadrados. Os preços dos combustíveis estavam em declínio constante nestas décadas, com a racionalização para a economia do combustível sendo menos preocupante. Já na década de 70, quase todos os carros fabricados na América e Brasil tinham arestas vivas e muito poucas curvas, como Opala, Corcel, Chevette, Fiat 147, Brasília, Dodge Dart e Maverick, tendo como exceção o Fusca, que possuía linhas bem curvas. Eles foram basicamente projetados como uma série de 3 caixas: o capô, a cabine e o porta-malas. Esse modelo funcionou muito bem no mercado americano e brasileiro. Na Europa, assim como no Brasil, o combustível sempre foi mais caro. Então, os designers europeus começaram a experimentar designs mais aerodinâmicos para ajudar os carros a andar com mais fluidez e menos arrasto para que desperdiçassem menos combustível. Montadoras como Porsche, BMW, Audi, Mercedes-Benz, começaram a lançar modelos de carros com linhas mais curvas. Eventualmente, as montadoras americanas começaram a copiar o visual aerodinâmico europeu para tentar atrair consumidores de luxo. Já para consumidores comuns a situação era diferente. Na Europa, um designer chamado Uwe Bunsen foi a primeira pessoa a defender um design curvo para o motorista comum, e ele fez isso com o Ford Sierra 1982. Possuía linhas muito mais curvas do que qualquer carro de sua categoria na época. Mas os críticos apenas riram disso. E não vendeu muito bem no início. Foi apelidado de molde de gelatina ou por causa de sua aparência circular. Mas um dos designers daquela equipe europeia de design da Ford, Jack Teonack, assumiu a equipe de design dos Estados Unidos em 1980. Os preços do combustível americano nesta altura disparavam devido ao conflito no Oriente Médio. Então, Teonack incluiu os testes em túnel de vento no processo de desenvolvimento de projeto. Ele fez isso pela primeira vez com o Ford Thunderbird de 1983. Mas o verdadeiro avanço veio alguns anos depois, o resultado foi o inovador Ford Taurus 1986. Pode não parecer tão inovador agora, mas este estilo foi revolucionário na época. Era um carro de mercado de massa, ou conhecidamente como popular, com bordas curvas. E as pessoas gostaram dele. Taurus, now a North American car with the shape and the feel we've never seen before. Taurus. As vendas basicamente salvaram a Ford, que estava realmente passando por dificuldades na época, e inspiraram toda uma geração de carros cheios de curvas. E a simplificação tornou-se ainda mais popular porque os fabricantes enfrentavam novas regulamentações de consumo de combustível nos Estados Unidos.
A partir de 1978, a eficiência média de consumo de combustível dos automóveis de passageiros de cada fabricante tinha que atingir níveis cada vez mais elevados. De acordo com um designer da Ford, o design aerodinâmico era uma forma muito mais acessível de impulsionar eficiência do que fazer trabalho de engenharia nos bastidores. A ascensão da modelagem computacional na década de 80 também tornou mais fácil para os fabricantes de automóveis projetar e fabricar linhas curvas. Depois de todos estes anos, a influência nos carros de hoje é bastante clara. E se os filmes de ficção científica modernos têm algo a dizer sobre isso, é que isso não mudará tão cedo.